Salve, salve nação, saudações rubro-negras, Expresso Rubro-Negro na área com notícias do nosso Flamengo para vocês. Galera, hoje clima de revolta, desconfiança, alerta ligado no Mengão. Uma partida que ela foi marcada por muitas decisões polêmicas, um empate com gosto agridoce e bastidores que começam a incomodar, dentro e fora de campo. Então fica até o final, porque foi arbitragem suspeita, atuação que irritou a torcida, lesão confirmada e bastidores quentes no ninho do urubu, tá? Então convido todos vocês a deixarem o seu like, acionar o sino das notificações, também deixar o seu comentário nesse vídeo apoiando o canal do Expresso Rubro-Negro. Para aqueles mais antigos que acompanham, eu peço minhas humildes desculpas porque eu não consegui manter a constância dos vídeos. Os que são mais antigos aqui sabem que a gente tem uma rotina muito puxada, assim como a de todos vocês, mas é filho, é trabalho, são cuidados com a casa, são bichos de estimação, então tudo isso toma muito tempo da gente. Como nossa renda principal é fora daqui, não no YouTube, até porque o canal não tem renda ainda, então a gente precisa de fato trabalhar, né? Mas estamos de volta, na medida do possível a gente grava os vídeos e fala de Mengão, que é o que a gente gosta, tá? Então vamos para as notícias. Bom, começando pelo que mais revoltou a nação, que foi a arbitragem. A partida de ontem foi marcada por decisões muito incoerentes. Quando a gente olha os números, o alerta aumenta. Por quê? O árbitro da partida, Rodrigo José, apitou 21 jogos, em 4 expulsou jogadores do Flamengo. Falando de maneira direta, isso não é comum, tá? Se a gente parar para pensar, não estou levantando aqui nenhuma suspeita, nenhuma acusação, tá? Mas é no mínimo curioso. Então, assim, falando de forma direta é uma coisa incomum, e falando de forma velada é no mínimo estranho, tá? Um dos lances mais discutidos foi o lance da expulsão do Everton Araújo, que foi revisado no VAR pelo Rodrigo Pereira de Lima, mas a interpretação final gerou ainda mais questionamentos. E aí entra um ponto importante. A própria CBF fala em profissionalizar a arbitragem, mas profissionalizar também passa por investigar, entender padrões e garantir coerência. Porque o que a gente viu ontem foi tudo, menos coerência, tá? E aí o Leonardo Jardim até fala sobre 2 pesos e 2 medidas. Ele comenta, né, que na final da Supercopa teve a expulsão do Carrascal, na volta do segundo tempo, foi um lance que aconteceu no primeiro tempo, o árbitro saiu de campo, né, segundo a regra, o árbitro, se ele tem dúvida de algum lance, ele tem que permanecer dentro de campo, não pode ir ao vestiário, e ele foi. Então, assim, e no retorno, ele vai e expulsa o Carrascal por um lance parecido com o que teve ontem. No jogo de ontem, Jorginho leva um soco no rosto do Gabriel Paulista e simplesmente nada acontece. A diferença de critério dessa arbitragem é gigantesca. E quem falou isso publicamente foi o Leonardo Jardim, que ele ressaltou, são 2 pesos e 2 medidas. Isso não é só erro, começa a virar um padrão, e esse padrão preocupa, porque sabemos que um dos maiores times que compete com o Flamengo hoje é o Palmeiras. E o Palmeiras é marcado recentemente por várias declarações da sua presidente e também do seu treinador, que sempre colocam em xeque a arbitragem. Dizem que não vão reclamar, começam a falar de arbitragem, falam que tem um padrão, que tem um complô contra o Palmeiras, e assim, o que a gente vai ver esse ano vai ser uma forçação de barra muito grande do Palmeiras para fazer lobby, para ter a conquista desse título brasileiro, tá? Então, o Flamengo tem que ficar ligado e não deixar isso acontecer. E outro ponto que gerou muita revolta foi a transmissão do Premier. Por quê? Os escalados para comentar o jogo foram Ricardinho, ex-jogador do Corinthians, e Ana Thaís Matos, que muitas pessoas informam que é torcedora do Corinthians. Então, assim, muita gente que eu conheço sentiu uma transmissão muito tendenciosa. A sensação de quem assistiu foi clara. Parecia mais um canal do Corinthians, um canal de transmissão do Corinthians, do que, de fato, uma transmissão neutra de futebol. Isso pesa bastante, porque a gente percebe e reage. Não é legal. Se você quiser chamar um cara que é ex-jogador de um time, chame do outro também, porque aí os dois se contrapõem em argumentos e fica muito mais técnico do que propriamente você declarando sua torcida através de uma narração, tá? E aí a gente fala um pouco sobre a Arrascaeta também, que dentro de campo foi um dos nomes mais criticados e contestados. Uma atuação considerada patética por muitos torcedores, e não é exagero, tá? O lance-chave do jogo, que culminou na expulsão, era 2 contra 2, onde o Arrascaeta puxou os 2 marcadores e o Samuel Lino ficou simplesmente sozinho em condições.
Ele não soltou a bola, segurou, quase perdeu, recuperou, tentou dar o passe e na sequência a jogada morre e vem a expulsão do Everton Araújo. Tudo poderia ter sido evitado caso o Arrascaeta tivesse tocado aquela bola. Se o Lino convertesse, o Flamengo provavelmente venceria essa partida por 2-1. Então, assim, já não é de hoje que o Arrascaeta vem mal. A gente, sempre que ele não está jogando bem, comenta que as atuações dele têm sido muito ruins nesse início de ano. E preocupantes, tá? E falando também de notícia ruim, a gente tem o departamento médico que ganhou mais um problema. Alexandre foi ao hospital, ainda no intervalo de jogo de ontem, realizou exames e teve uma lesão detectada na parte posterior da coxa. Com isso, ele não foi mais convocado por Carlos Ancelotti, que convocou de última hora Kaique do Cruzeiro, tá? E é um desfalque importante que pode impactar na sequência da nossa temporada, porque sabemos que o Ayrton Lucas não vem de bons jogos, e o Alexandre era ali meio que um refúgio nesses jogos mais importantes. Mas vamos ver aí o que a gente faz e quanto tempo de recuperação para o Alexandre, tá? E aí outro assunto que chamou a atenção foi a fala de Leonardo Jardim, sobre Gonzalo Plata. Quando questionado por que Plata não estava jogando, ele falou que o jogador tem dificuldade de integrações e falou mais, tá? Disse, no Flamengo é preciso esforço, integração e dedicação. Ou seja, um recado foi dado por parte do Plata e perguntaram se o Plata poderia voltar a jogar e o treinador disse que só dependia dele, tá? Então, assim, o Plata a gente sabe que tem sido notabilizado mais pelas suas festas, pelos seus eventos fora de campo do que dentro de campo. A contribuição dele na marcação é muito boa, mas ofensivamente ainda deixa muito a desejar. Então, assim, não sou contra o jogador que sai, que curte sua vida, tem que curtir mesmo, porque a vida deles é viajar, se alimentar bem, é uma vida de atleta. Então, assim, mas desde que o cara também corresponda dentro de campo, né? Desde que o cara consiga entregar aquilo que é pedido a ele pelo valor pago, que não foi um valor barato, tá? E na base houve uma dor muito grande, porque o Flamengo Sub-20 perdeu a final da Libertadores ontem nos pênaltis por 5-4. Título que escapou por detalhe, seria o tri da Libertadores, mas mostra que a base continua muito competitiva, mesmo com esse gosto amargo da derrota, tá? E hoje tem o sorteio da Copa do Brasil e o Flamengo vai conhecer o seu próximo adversário, momento chave da temporada, que pode definir o nível de dificuldade aí das próximas fases, tá? E aí eu queria saber de vocês, torcedores, vocês acham que o Flamengo está sendo prejudicado ou foi só uma coincidência? Essa questão das 4 expulsões já de jogadores do Flamengo pelo árbitro de ontem. E sobre a Arrascaeta, foi um jogo ruim ou a gente já pode se preocupar com essas atuações do craque? Comenta aqui embaixo, deixa o like, compartilha com outro rubro-negro e, é claro, se inscreve no canal, porque aqui o Expresso nunca para e nunca se esqueça. Aqui é Mengão. Tamo junto, rapaziada. Excelente dia pra nós. Vou tentar manter a constância dos vídeos. Desejo que todos fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.